Olá, amigo internauta, estamos aqui na Arena da Baixada, em Curitiba, palco do jogo envolvendo o Atlético Paranaense e Flamengo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Antônio Carlos Duarte, quais são as informações deste Flamengo e Atlético Paranaense? Boa tarde, Duarte. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos amigos internautas. Flamengo e Atlético vêm com situações diferentes e com formações diferentes em relação aos últimos jogos. O Flamengo tem a volta do Thiago Neves, setor de meio de campo, e com o Júnior César iniciando uma partida. Ele que teve a oportunidade de jogar alguns minutos no último jogo do Flamengo, mas hoje ele começa a partida como titular na lateral esquerda. O Vanderlei já mandou um recado para o Ayrton, que foi contratado e deve se apresentar essa semana, que ele é um bom jogador, mas nesse momento o meio de campo do Flamengo está montado com esse atual. O Williams, Renato Abreu, o Botinelli e o Thiago Neves. O Ayrton será um substituto eventual de qualquer um dos 4 jogadores, segundo palavras do Vanderlei Luxemburgo, e o Vanderlei atacante, mais uma vez ao lado do Ronaldinho. Em relação ao time do Atlético Paranaense, que aqui diante do Flamengo tem um retrospecto maravilhoso, são 15 vitórias, o Flamengo só conseguiu vencer aqui uma única vez, em Curitiba, não é nem no estado da Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense. Então é uma situação difícil. Então, em relação ao time do Atlético, o Guerron deve atuar no ataque, o Rômulo, suspenso, não joga, o Madison deve jogar no meio de campo, na vaga do Paulo Baier, que é realmente a grande estrela, mas não vem bem, então o Madison deve ter uma oportunidade no meio de campo, um Atlético um pouco modificado para esse jogo, Leandro. Muito frio em Curitiba, 11 graus pela memória. Mostra a luva, Duarte, para o jogo de hoje à noite, tá vendo? Tem luva e tudo. Tá preparado Antônio Carlos Duarte. Álvaro Oliveira Filho, o Flamengo não vence em Curitiba, o Atlético não venceu no campeonato ainda. O que esperar desse jogo, Álvaro? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, amigos internautas. Esperar um jogo equilibrado, uma partida tensa, porque o Atlético Paranaense, além de não conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, em 3 jogos foram 3 derrotas, é o único time que não conseguiu marcar sequer um gol no campeonato. Então joga muito pressionado. O técnico Adilson Batista fez algumas mudanças no time para ver se consegue achar uma formação mais ofensiva, jogando dentro de casa, contra um adversário que tem muitas dificuldades jogando aqui. Então é um grande desafio para o Flamengo. O Flamengo que tem aí a volta do Thiago Neves, tem a estreia do Júnior César jogando como titular e precisa voltar a vencer, porque nos 3 jogos anteriores o Flamengo acumulou 2 empates, né? Um contra o Bahia, jogando fora uma vitória que ele tinha nas mãos, né? Deixando essa vitória escapar, e o outro contra o Corinthians em casa. Então, se não começar a vencer novamente, vai se distanciar ainda mais do São Paulo. O São Paulo ontem manteve 100% de aproveitamento, já está com 12 pontos. O Flamengo tem 5. Então, se não começar a vencer, vai ver o São Paulo começar a se distanciar e depois fica difícil para tirar essa diferença. Flamengo e Atlético Paranaense, 6h30 no seu rádio. Antes tem Fluminense e Corinthians pelo FM hoje, hein? Porque no AM tem Botafogo e Coritiba no Engenhão com Evaldo José. Para você, Jorge Pose, nosso cinegrafista hoje, vai aproveitar para fechar esse vídeo, para que você tenha uma noção de como está a Arena da Baixada, hein? Um dos palcos para a Copa de 2014. Até já, Flamengo e Atlético Paranaense, hoje futebol na CBN. Tá de tudo, moleque.